E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho então sobre os ácidos nucleicos. Hoje, em especial, a gente vai focar no DNA. Nós já vimos na aula anterior a estrutura do DNA e como que ele se comporta dentro da célula, acompanhando o ciclo celular. Então, é como ele está na forma de cromatina, na forma de cromossomo, acompanhando ali todo o processo de vida da célula. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais com detalhes sobre o processo de duplicação ou replicação do DNA, desse material genético. Bom, em primeiro lugar, o que é o processo? Então, nada mais é do que a produção de cópias idênticas das moléculas de DNA. Mas, Flávia, por que você colocou idênticos ali entre aspas? A gente vai trabalhar com a opção, com a possibilidade desse processo gerar cópias exatamente idênticas de DNA. Mas, na realidade, às vezes, esse processo é falho e essas cópias de DNA, elas saem um pouco alteradas. E aí acontecem alguns tipos de mutações, a gente vai deixar para falar sobre isso um pouco mais para frente. A princípio, então, a gente vai admitir que o DNA, ele forma cópias exatas da sua molécula, ok? Mas para quê? Qual é a importância? O porquê que acontece esse processo de duplicação ou de replicação do DNA? Bom, vem aqui para esse pedacinho da lousa. A célula passa pelo ciclo celular. Ela está constantemente vivendo a sua vidinha, o seu ciclo de vida. E o que é o ciclo celular da célula? Ciclo celular da célula ficou sensacional, né? Mas o que é o ciclo celular? Então é um processo, é a vida da célula na qual ela vive e faz todas as suas reações de metabolismo, dependendo do tecido que ela faz parte, né, qual é a ação dessa célula. Então, ela vive simplesmente fazendo todo o seu metabolismo num período que é conhecido como intérfase. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre ele. E depois disso, ela entra num processo de divisão. Esse processo de divisão faz com que uma célula, que a gente chama de célula-mãe, produza duas outras, eu vou simplificar aqui, depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre divisão celular também, mas ela produz as suas células filhas. E olha o que vai acontecer. Vamos pegar como exemplo a espécie humana, já que somos nós, fica um pouco mais fácil da gente entender. A espécie humana possui 46 moléculas de DNA, 46 cromossomos dentro das células, pareados, células diploides, lembra disso? Então dá uma revisadinha se você não lembrar desses conceitos, ok? Então o que vai acontecer? Quando eu fizer a divisão da célula, as 46 moléculas de DNA que estão lá dentro, elas vão se dividir e eu vou formar então duas células com 23, se a matemática não me falha, 23 moléculas de DNA dentro de cada uma das células filhas. Só que, gente, esse processo de divisão celular, ele acontece ao longo da nossa vida inteira. Os nossos tecidos, eles são refeitos de tempos em tempos. Cada tipo de célula, de cada parte, né, de cada tecido do corpo, demora um determinado tempo para sofrer esse ciclo celular. Mas todas sofrem e é algo constante, né, tirando aí as células musculares, os neurônios, enfim. Mas é algo constante. Então as células, ao longo da nossa vida, elas passam por muitas e muitas e muitas vezes por esse ciclo aqui. Então, significa que essa célula vai se dividir em mais duas. Muito bem. Quando eu fizer essa divisão aqui em mais duas células, essas células filhas que forem formadas a partir dessa, que agora vai ser uma célula-mãe, ela vai ter então metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então eu vou ter 11,5 moléculas de DNA. Aqui eu vou ter mais 11,5 moléculas de DNA.
Tá fazendo algum sentido que eu comece a ter números quebrados e cada vez que a célula se divide, eu diminua a quantidade de material genético? Eu espero que não faça sentido, porque isso de fato não pode acontecer. Então, quando uma célula se divide, ela vai precisar manter a carga genética, o conteúdo genético nas células filhas que foram formadas. Então, eu vou fazer um processo de divisão de uma célula, só que o resultado desse processo é a formação de duas outras células, também com 46 moléculas de DNA. E assim sucessivamente, toda vez que essas células forem se dividir, elas vão formar células filhas com 46 moléculas de DNA. Muito bem. Agora, a matemática tá errada nesse processo aqui, ó. Vem cá, eu tô dividindo e mantendo o número de cromossomos? Não tá fazendo sentido. Vamos corrigir isso então. O que eu preciso fazer para dividir um número por 2, que eu dividi por 2, e mantê-lo igual? Pede ajuda aí do pessoal da matemática, mas eu preciso primeiramente, então, multiplicar esse número por 2. Aqui, gente, olha o nosso processo de duplicação do material genético aqui. Então, você primeiro duplica o material genético por 2. É nesse momento que a gente começa a formar a estrutura do cromossomo que a gente falou na aula anterior. Então, o que é o cromossomo? É o material genético duplicado e condensado. Esse processo de duplicação gera essas duas fitas de DNA idênticas unidas por aquele conjunto de proteínas que forma o centrômero. Bom, então eu duplico para depois dividir. Tá aqui a necessidade do processo de duplicação. Então eu preciso manter nas minhas células filhas o mesmo conteúdo, a mesma carga genética da célula original para manter todas as células funcionando direitinho. Tudo bem por aqui? Vamos seguir então. Só para concluir aqui, gente, esse processo de duplicação acontece na fase S da intérfase. A intérfase, que é o período entre a divisão, que é um período onde a célula, ao contrário do que se pensava antigamente, ela está trabalhando bastante, ela está metabolizando bastante. Então, ele é dividido em 3 etapas. E a gente vai falar sobre divisão celular um pouco mais pra frente e eu vou detalhar para vocês essas etapas. Mas, só aí para dar um spoiler, ela vai acontecer esse processo na fase S. S de síntese. Síntese de DNA, ok? Muito bem. E como basicamente que acontece esse processo de duplicação do DNA? Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar a dupla fita de DNA. Então eu preciso de enzimas que consigam fazer o rompimento entre as pontes de hidrogênio que unem as bases nitrogenadas que fazem a união estável entre as duas fitas de DNA. Então existem enzimas que vão romper essa ligação e vão separar a dupla fita de DNA. Muito bem, feito isso, dentro do núcleo, eu não sei se vocês se lembram, mas o DNA fica sempre dentro do núcleo. Então, lá dentro do núcleo existem os chamados nucleotídeos livres. Esses nucleotídeos livres, chamados de DNTPs, eles se incorporam, eles começam a se ligar nessas duas fitas de DNA que estão aí dando sopa. Tem uma base nitrogenada aqui dando sopa, louquinha para fazer uma ligação com alguém. E essa base nitrogenada vai atrair uma outra base nitrogenada, sempre naquela sequência. A com T, C com G, tá? Sempre obedecendo essa sequência. Tudo bem, gente? Então eu vou incorporar os nucleotídeos livres ali naquela fita. A fita vai se separando continuamente, ela não se separa de uma vez só. E aí a incorporação dos nucleotídeos livres faz com que eu forme duas moléculas idênticas, vamos lembrar sempre ali dos nossos aspas,
de DNA. Agora, repara uma coisa. Essa fita aqui, eu vou pôr um xizinho nela aqui pra gente identificar. Ela vai ser essa fita aqui, ó. E essa fita aqui, que eu vou pôr uma bolinha pra gente identificar, ela vai ser essa fita aqui. Por quê? Porque elas se separaram no processo. Quando eu formei as moléculas filhas, as fitas representadas pela cor laranja, elas são esses nucleotídeos livres que se juntaram aqui na hora da separação. Então, elas são as fitas novas do DNA. Agora, essas fitas filhas que foram formadas, mesmo elas tendo uma parte que é nova, elas possuem metade da molécula original. Olha só, a roxinha se mantém aqui, é metade da molécula original. A roxinha se mantém aqui, é a outra metade da molécula original. Pelo fato das moléculas filhas de DNA apresentarem metade da molécula original, essa duplicação ou replicação, ela é chamada semiconservativa. Então, ela conserva metade da fita original. Tudo bem até aqui, gente? Bom, eu queria só dar uma relembrada com vocês, bem de leve, na estrutura do DNA, para a gente poder garantir que a gente vá destrinchar esse processo aqui com muito mais detalhes, sem carregar nenhum problema, ok? Então vamos lá, ampliei aqui um pedacinho de duas bases nitrogenadas aqui unidas, dois nucleotídeos unidos por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então olha só, gente, o fosfato, grupo fosfato, vamos identificar os caras aqui. Então, grupo fosfato, ele se liga ao açúcar esse açúcar aqui eu não coloquei, mas eu vou fazer vou completar aqui, eu vou dar um minutinho, vocês pausam o vídeo aí, dá um minutinho para vocês pensarem. Esse açúcar aqui é uma ribose ou uma desoxirribose, e por quê? Destravou? Então, o que vocês tinham que ter respondido? É uma desoxirribose, porque o meu carbono 2 aqui, ele está ligado a um hidrogênio. Se ele estivesse ligado a uma hidroxila, ele seria uma ribose. Mas não, eu estou falando de DNA. DNA tem desoxirribose, certo? Só para a gente relembrar. E esses caras aqui, né, esse açúcar, ele está ligado a uma base nitrogenada, que eu não especifiquei nesse desenho, porque não é o que me interessa aqui. Então, gente, repara o seguinte, esse carbono aqui, ou melhor, o carbono 5, ele é o cara que se liga ao fosfato. E o carbono 3, ele tem uma hidroxila. E é essa hidroxila que vai fazer a ligação desse nucleotídeo com o próximo nucleotídeo através do seu grupo fosfato. Essa ligação entre o fosfato de um nucleotídeo e a hidroxila do carbono 3 do outro nucleotídeo é chamada ligação fosfodiéster. Na produção da molécula de DNA, quando eu tenho a incorporação de nucleotídeos, significa que eu coloco um nucleotídeo, depois eu coloco outro, depois eu coloco outro e assim sucessivamente. Essa união, essa ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos é feita por uma enzima chamada DNA ligase. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela daqui a pouco. E repara o seguinte, vamos supor que eu estou lá no finalzinho da cadeia. Eu estou lá no finalzinho da cadeia, portanto esse é meu último nucleotídeo. Esse meu último nucleotídeo aqui, essa hidroxila, ela está livre. Ela não está ligada a nenhum outro nucleotídeo
nucleotídeo. Significa então que a hidroxila do carbono 3 está livre. Portanto, essa é a extremidade 3' da minha molécula, ok? Em contrapartida, esse fosfato aqui do primeiro nucleotídeo que está ligado ao meu carbono 5, ele também está livre, ele não está ligado com nenhum outro nucleotídeo. Portanto, o meu carbono 5, aqui o fosfato do carbono 5, está livre. Essa é a minha extremidade 5', ok? Muito bem. Tendo revisado então essa estrutura, eu vou precisar basicamente disso daqui, ó, de vocês lembrarem que a hidroxila do carbono 3 está livre no nucleotídeo para a gente dar sequência. Então vamos começar a falar um pouco mais especificamente sobre o processo de replicação. E eu quero falar para vocês dos chamados pontos de origem. E o que são esses pontos de origem? É mais ou menos assim. Esse processo de abertura da molécula de DNA tem que começar a acontecer em algum momento, em algum ponto da molécula. Esse ponto da molécula, ele é geralmente um ponto onde há um maior número de combinações, de ligações, adenina com timina. Pausa o vídeo e tenta entender, me responder por que o ponto de origem de um processo de replicação, por que um ponto de origem, ou seja, onde inicia a separação da dupla fita de DNA, acontece numa região rica em ligações adenina com timina. E aí, chegou numa resposta? O que eu esperava que vocês lembrassem? Que as ligações entre adenina e timina, elas são mais fracas do que as ligações entre citosina e guanina, porque entre adenina e timina ocorrem 2 pontes de hidrogênio, e entre citosina e guanina ocorrem 3 pontes de hidrogênio. Então é muito mais fácil romper 2 do que 3 pontes de hidrogênio. Portanto, os pontos de origem do processo de replicação costumam acontecer em regiões onde a adenina se liga com a timina. Muito bem. Gente, eu coloquei aqui para vocês a diferença entre a molécula dos procariotos e a molécula dos eucariotos, por um motivo muito simples. Como o DNA circular dos procariotos são pequenos, né? As moléculas são pequenas e as extremidades são unidas, esses caras, eles possuem um único ponto de replicação. Então, ela começa em um único local e ela dá sequência em toda a molécula de DNA. Agora, a molécula de DNA dos eucariotos, eu não obedeci proporção nenhuma de tamanho aqui, ok? Mas a molécula dos eucariotos é uma molécula muito maior e as extremidades, elas não são unidas, elas são separadas. É por isso que a molécula de DNA dos eucariotos, ela apresenta vários pontos de início da replicação. Tudo bem, gente? Quando eu tenho o início do processo de replicação, ou seja, quando eu começo a abrir a minha dupla fita de DNA, eu formo uma estrutura que é chamada aqui, ó, de forquilha de replicação. Então, nessa região onde o DNA começa a se abrir, a gente chama de forquilha. E essa forquilha, ela vai andando, ela vai se rompendo, é como se fosse um zíper se abrindo. Tudo bem até aqui, gente? Então, a gente vai dar sequência no processo. Só uma coisinha que eu quero que vocês se lembrem, nunca esqueçam disso. O sentido do processo de replicação, ele é obrigatoriamente do sentido 5' para 3'. Flávia, não entendi. O que isso significa? Significa que para produzir uma nova molécula de DNA, ou melhor, uma nova fita de DNA, a enzima responsável por esse processo, que é chamada de DNA polimerase, ela só consegue unir os nucleotídeos na sequência 5'
para a 3'. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas eu vou colocar um outro desenho aqui para a gente explicar com um pouco mais de detalhes como isso acontece. Então, por enquanto, guarda essa informação aqui que a gente vai destrinchar um pouquinho melhor esse processo, tá bom? Vamos lá! E aí, gente, então vamos detalhar um pouquinho esse processo de replicação que a gente falou anteriormente. Então, nós temos aqui a nossa molécula de DNA. Eu já desenhei ela semi-aberta para facilitar o processo, tá? Mas o que vai acontecer aqui, gente? Inicialmente, vai aderir ao DNA em determinados espaços. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o DNA ele tem essas reentrâncias aqui, ó. Essas menores e essas maiores, né? No seu formato aí tridimensional. Essas estruturas, essas regiões são muito importantes para a ligação de determinadas proteínas, de determinadas enzimas. E no processo de replicação, isso vai ser aí o mecanismo pelo qual algumas enzimas muito importantes vão se unir à molécula de DNA. E a primeira molécula que vai se unir, eu dei uma simplificada, eu estou tentando ser mais sucinta e colocar aqui para vocês aquilo que vai ser o mais breve, mas aquilo que é mais importante para vocês nesse momento, ok? Então a primeira enzima que vai agir aqui é uma enzima chamada helicase. Então a helicase, gente, ela tem uma função de romper as pontes de hidrogênio que unem as bases nitrogenadas para estabilizar a dupla fita do DNA. Então ela rompendo essa estrutura, ela rompendo essas bases, essas pontes de hidrogênio, ela vai permitir o rompimento, a abertura da dupla fita de DNA. Lembrando que eu estou colocando somente um ponto aqui, uma forquilha de replicação, mas a gente já sabe que isso acontece em vários pontos da molécula, certo? Então, a helicase vai promover a abertura, o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Vou deixar isso anotadinho para vocês. Muito bem. Esse processo, ele precisa fazer com que os nucleotídeos livres que estão lá espalhados pelo núcleo cheguem até esses nucleotídeos que estão com as suas bases nitrogenadas livres aí disponíveis. Só que para isso, eu preciso expor aquela extremidade da hidroxila do carbono 3'. Espero que vocês se lembrem que o sentido da replicação é sempre do sentido 5' para o 3'. Então, gente, olha só. Eu vou começar falando para vocês dessa fita aqui, que é a fita 5', 3', ok? Então, para começar a juntar os nucleotídeos livres que precisam se unir ali nesses segmentos, existe uma molécula precursora. É a primeira molécula que vai começar a unir esses nucleotídeos ali. Essa molécula é chamada, ela é uma enzima e ela é chamada primase. Então a primase, ela é um primer. O que é um primer? É um iniciador. Ela vai se unir à extremidade dessa molécula de DNA para promover a ligação entre os nucleotídeos livres. Então, vou colocar ela aqui para vocês. Bom, a partir daí, então, a primase vai fazer o processo, vai dar início ao processo de incorporação desses nucleotídeos livres. Reparem uma coisa, essa fita é a fita 5', 3'. Isso significa o quê? Significa que o carbono com a extremidade 3' está livre. Eu não sei se vocês se lembram, mas a dupla fita ela é antiparalela. O que significa isso? Que enquanto uma fita tem um sentido, 5', 3', a outra fita tem outro sentido, 3', 5'. Então, a fita que eu vou ter que produzir a partir de agora é a fita
5', 3'. Olha só que coincidência, a DNA polimerase, que é a enzima responsável por fazer todo esse processo, ou a principal enzima responsável, a mais famosa, né, por fazer esse processo, ela só consegue agir incorporando nucleotídeos no sentido 5', 3'. Vou colocar ela aqui então, para ela dar início ao processo. Então vamos lá, agora vai entrar a DNA polimerase. Na realidade, existem várias polimerases. Essa, que é a mais famosa, é a DNA polimerase 3. Então, vamos descrever ela aqui. Ela incorpora os nucleotídeos livres. Esse nucleotídeo que vai entrar aqui, então, é um nucleotídeo, vamos desenhar ele aqui, com a extremidade oposta. É o nucleotídeo 5', 3'. O que é isso mesmo? Significa que o fosfato aqui do carbono 5 está livre, ele é o primeiro nucleotídeo, e significa que a hidroxila do carbono 3' aqui está livre, ok? Então, a DNA polimerase, ela, olha só que interessante, ela vai agir no sentido 5', 3', e ela só consegue incorporar outro nucleotídeo na extremidade 3', na hidroxila livre. Então, vai ser muito simples ela fazer isso. Então, ela vai incorporar mais um nucleotídeo aqui. Esse nucleotídeo com a extremidade 5', e a extremidade 3'. E assim sucessivamente, ela vai incorporar mais um com a extremidade 5', e a extremidade 3'. E assim sucessivamente. Então, para a DNA polimerase produzir essa fita 5', 3', é muito simples. Ela é uma fita que é produzida de forma contínua. Essa fita contínua também pode ser chamada de fita líder. Muito bem. Esses nucleotídeos, eles precisam ser unidos. Quem vai fazer o papel de unir cada uma desses nucleotídeos é uma outra enzima. Vou representar ela assim, que ela é chamada DNA ligase. Lembrando que os nucleotídeos, eles são unidos por ligações fosfodiéster. Muito bem. Gente, com essa fita tá tranquilo, isso vai acontecer enquanto a helicase estiver andando. Agora vamos observar essa outra fita aqui, que é a fita 3', 5'. Eu vou começar a produzir aqui, todo esse processo vai acontecer, a helicase vai fazer a abertura da fita. A primase e a DNA polimerase querem chegar ali, mas repara uma coisa, se essa fita começar a ser produzida desse primeiro nucleotídeo, repara aqui, gente, esse primeiro nucleotídeo, ele será um nucleotídeo com uma extremidade 3', 5', porque as fitas são antiparalelas, ok? Agora, a DNA polimerase, ela só consegue fazer a produção de uma nova fita no sentido 5', 3'. Esse sentido é inverso para a DNA polimerase. Então, ela não vai conseguir agir. Então, tem uma solução para isso. Ela vai esperar o DNA ter um pequeno fragmento aberto. Então, vamos supor que a helicase chegou aqui. Então, eu vou pôr a helicase nesse ponto. Quando a helicase chega aqui, eu vou ter a ligação aqui de uma primase. Vou colocar o número aqui, para a gente não se confundir. E a partir dessa primase, a DNA polimerase consegue produzir um segmento nesse sentido.
Então, a DNA polimerase chega aqui e produz um novo segmento de DNA, só que agora nesse sentido. Por quê? Se essa é a extremidade 5' vamos dividir esse DNA em nucleotídeos aqui, ó. Primeiro, segundo, só pra gente entender, tá bom? Se essa é a extremidade 5', essa aqui é a extremidade 3'. Essa é a extremidade 5', essa aqui é a extremidade 3' do nucleotídeo. E assim por diante. Então, aqui eu tenho uma extremidade 5', aqui eu tenho uma extremidade 3'. Então, se eu incorporar o nucleotídeo daqui para lá, eu vou estar fazendo a incorporação no sentido oposto da fita. Se a fita é 3', 5', essa incorporação vai acontecer no sentido 5', 3'. Por quê, Flávia? Porque as fitas são antiparalelas. Ué, então produzir no sentido 5', 3', pode. A DNA polimerase dá conta. Exatamente isso, ela dá conta. Então, ela vai começar a colocar nucleotídeos a partir desse ponto. Então, lembrando que a helicase está teoricamente nesse ponto, nesse momento. Então, ela vai incorporar aqui, ó, um nucleotídeo. Esse nucleotídeo, 5', 3'. Aí, ela vai incorporar mais um nucleotídeo. E mais um nucleotídeo. Repara o seguinte, eu acabei de produzir esse fragmento aqui, no sentido correto, no sentido 5', 3'. E a helicase continua andando. Então, quando ela andar mais um trecho, vamos supor que ela está nesse ponto agora, a minha primase ou outra primase, lógico, né? Vai se unir no DNA. A minha DNA polimerase vai iniciar a construção de um novo trecho. Então, ela vai começar a incorporar mais um nucleotídeo aqui, mais um nucleotídeo aqui, mais um nucleotídeo aqui, mais um nucleotídeo aqui. Muito bem. Então, ela conseguiu produzir mais um trecho no sentido 5', 3', no sentido correto também. Ou seja, gente, a produção da fita de DNA nessa sequência, na fita 3', 5', ela acontece em fragmentos, em pedaços. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. E essa fita, lógico, ela está sendo produzida de forma descontínua. E ela também pode ser chamada de fita retardada. Esses fragmentos, assim como os nucleotídeos, serão unidos pela DNA ligase. Certo? Agora, eu falei para vocês que para incorporar os nucleotídeos, a gente precisa das primases, que são sequências de RNA. Então, gente, antes da DNA ligase fazer o processo de união entre os nucleotídeos, entre os fragmentos de Okazaki, esse RNA precisa ser retirado. É aí que vai entrar em ação mais uma enzima chamada de DNA polimerase 1. A DNA polimerase 1 ela vai retirar os fragmentos de RNA e substituí-los por fragmentos de DNA. Vamos fazê-las aqui. Muito bem. Gente, eu coloquei um esqueminha aqui para ficar um pouco mais simples da gente entender o processo da produção dos fragmentos de Okazaki.
Então, olha só, reparem que num primeiro momento, a minha helicase abriu um pedaço do meu DNA e eu estou preocupada com essa fita, certo? A 3' 5'. Então, eu fiz a produção de um trecho de DNA no sentido 5', 3'. Tudo bem? Aí a helicase andou mais um pouquinho, eu já tinha um trecho. E agora a helicase andou mais um pouquinho. Então, eu vou produzir um novo trecho de DNA no sentido 5', 3'. Ok? Aí ela anda mais um trecho. Então, eu já tinha um fragmento, tinha outro fragmento. E agora, então, eu vou produzir um terceiro fragmento, também no sentido 5', 3'. Gente, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido esse processo. E se sobrar qualquer dúvida, grita que a gente escuta, tá bom? Grande beijo pra vocês, bons estudos, se cuidem!